Boa noite a todos. Boa noite ao público de casa que estão acompanhando mais uma sessão desta Câmara Municipal. Boa noite a todos aqui presentes também. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 30 de junho de 2025. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Richa Silva Ferfoga Maguim. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Oitava Conferência Municipal de Assistência Social. 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência. Convite. A Prefeitura Municipal da Estância Climática de Caconde, por meio do Departamento Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Assistência Social, tem a honra de convidá-los para participar da 8ª Conferência Municipal de Assistência Social. Local, Espaço Cultural Ranieri Mazzilli, Praça Ranieri Mazzilli, Centro, em 1º de julho de 2025, das 8 às 13 horas. A sua presença importa. Ofício 168 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente. Assunto: solicitação de devolução do plano diretor para revisão. Prazo de 60 dias. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar a devolução do projeto de lei do plano diretor municipal, atualmente em tramitação nessa egrégia Casa Legislativa, com fundamento no interesse público, para que o Poder Executivo possa proceder à revisão de dispositivos técnicos e legais constantes da proposta originalmente encaminhada. A presente solicitação decorre de constatação de que alguns dispositivos do projeto carecem de aprimoramento e adequação às necessidades reais do município. A solicitação também se justifica diante de fato novo ocorrido recentemente, cuja repercussão afeta diretamente diretrizes estratégicas do ordenamento territorial local, impondo a inclusão de elementos adicionais ao texto. Tais ajustes visam garantir que o plano diretor reflita com maior fidelidade as demandas atuais da população, a realidade territorial de Caconde e os princípios do planejamento participativo, de modo a assegurar maior efetividade às políticas públicas nele previstas. Ressalte-se que o município mantém seu compromisso com o contínuo aprimoramento da legislação urbanística, buscando sempre que necessário atualizar e aperfeiçoar a letra da lei para que ela reflita com precisão os desafios e as transformações do território. Dessa forma, requeremos a devolução do referido projeto legislativo pelo prazo de 60 dias, a contar do recebimento dessa solicitação, tempo necessário para análise, reestruturação e posterior reencaminhamento à apreciação legislativa. Na certeza de poder contar com a costumeira atenção e colaboração de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, renovamos o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Através do ofício 167 de 2025, recebemos do Executivo Municipal, nesta data, os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 19 de 2025, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura, organiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreiras dos servidores e dá outras providências. Projeto de Lei 020 de 2025, dispõe sobre o regime jurídico e estatuto dos servidores públicos municipais da administração pública direta e indireta e dá outras providências. Projeto de Lei 21 de 2025, dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos municipais, estabelece diretrizes gerais para a sua implantação e dá outras providências. Projeto de Lei 22 de 2025, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargas, carreira e remuneração dos servidores públicos municipais, estabelece diretrizes gerais para a sua implantação e dá outras providências. Projeto de Lei 023 de 2025,
Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais do Magistério, estabelece diretrizes gerais para a sua implantação e dá outras providências. Projeto de Lei 24 de 2025 dispõe sobre o sistema de avaliação de desempenho instituído pelo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais do Magistério, estabelece diretrizes gerais para a sua implantação e dá outras providências. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Sempre que se apresenta para o momento, reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Encaminho os referidos projetos para as comissões de Justiça, Finança e Educação, para que possam analisar e exarar pareceres todas as comissões aí declinadas. Indicação 197, 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que seja estudada a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Rua Bahia. Indicação 198, 2025, de autoria do vereador Davi Antônio Teixeira Júnior, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de adquirir lençóis e travesseiros para as creches municipais e uma TV para a creche Maria Nair. Indicação 199 de 2025, de autoria do vereador Davi Antônio Teixeira Júnior, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de criar um fundo de emergência no Departamento de Saúde para custeio de atendimento particular aos pacientes. Indicação 200 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que seja estudada a possibilidade de criação de uma campanha de prevenção a incêndios no município de Caconde. Indicação 201 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento do supermercado Pellegrini com o Hotel Alvorada e Praça da Matriz. Indicação 202 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja instalada uma lombada na Rua Moura Andrade. Indicação 203 de 2025, também de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam instalados 4 redutores de velocidade na Avenida Nossa Senhora Aparecida, entre o cruzamento com a Rua Minas Gerais e as proximidades com a sede da Liquigás. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça após essa sessão. Então, estão aí designadas as duas comissões em conjunto após o término desta sessão. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores previamente inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 11 de 2025 do Executivo, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis,
Encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente às diretrizes orçamentárias para 2026, em atendimento ao artigo 165 da Constituição Federal de 1988. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento de conexão entre o Plano Plurianual, PPA, e o Orçamento Anual. Tem a função de estabelecer a ligação entre o curto prazo, Lei Orçamentária, e o longo prazo, PPA 2026-2029. A LDO orienta a elaboração da LOA, fixa as metas e prioridades da administração pública, dispõe sobre alterações na legislação, estabelece metas fiscais, riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. A LDO é apresentada com as metas de receita, despesa, resultado primário e resultado nominal, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, como também a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Demonstram a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, sendo que é vedada a aplicação de receita de capital derivada de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes. Estabelece as renúncias de receitas e suas respectivas compensações. O conceito de despesa obrigatória de caráter continuado foi instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, no artigo 17, conceituando-a como despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Os riscos fiscais são a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas. De forma geral, as previsões de receita e despesas estão estimadas com base no crescimento da economia e na expectativa de inflação, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do município. Nesse contexto, a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como instrumento de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos, a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. Ante o exposto, submeto este projeto para apreciação dessa Egrégia Casa, adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal 4320/64, no que tange às regras de finanças públicas. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos o ensejo, renovamos os protestos de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos que estão aqui, meus nobres colegas vereadores, quem está assistindo em casa pelo Facebook. Queria expor a situação que todo mundo já sabe que eu vivo. Hoje eu sou vereadora, estou aqui como vereadora, mas também estou como uma munícipe que solidariamente tenta fazer pelos animais o que a gente no poder público não consegue fazer. Todo mundo já sabe, todo mundo me conhece, meu nome é conhecido, principalmente nas redes sociais. Muitos estão cansados de ver eu falando, pedindo para os animais, mas eu queria deixar mais uma vez evidência aqui, aproveitar que eu estou na Câmara, que eu tenho esse foco, tenho essa atenção de todos vocês. Muita gente ainda vai ver, né, esse link aqui do Facebook durante toda a semana, e eu preciso expor a situação. A gente está preocupado com várias questões da cidade, saúde, turismo, inclusive essa semana a gente teve um evento muito importante, queria parabenizar a todos da Prefeitura, o prefeito, toda a administração, a gente precisa. Mas queria que vocês refletissem comigo como que a gente pode estar procurando
uma cidade melhor, uma cidade com turismo, se a gente tem animais sofrendo nas ruas, animais sofrendo nas casas de famílias carentes? Eu sei que a maioria, muitas pessoas aqui, meus colegas vereadores, são solidários à causa animal. Eu sei que eu sou exageradamente, isso é coisa minha, né? Eu sempre falo, eu sou defensora dos animais, sou protetora dos animais, eu tenho uma sensibilidade exacerbada com os animais, assim como alguns poucos protetores na cidade. A gente faz além do que a gente pode. Mas é um problema social, é um problema da cidade, que desencadeia não só o sofrimento dos animais, das famílias carentes que precisam dessa assistência para os seus animais, mas na nossa cidade como um todo. Vocês, meus nobres colegas, peço encarecidamente para cada um, para o nosso presidente, eu preciso da ajuda de cada um de vocês, porque a causa animal ela é negligenciada, ela é ignorada, e é um sofrimento que é constante e causa transtornos sérios na nossa cidade. Como eu estou falando, não é só o sofrimento dos animais em si, que estão sofrendo, agonizando, estão atropelados, que estão com doenças que não tem como cuidar, mas as famílias. Quem não tem dó de um animal, tenha dó, tenha compaixão de uma criança que vê o seu cãozinho agonizando em casa e não tem o que fazer. A família pede socorro e não tem onde correr. Quando a gente está passando mal, os filhos, aqui, sobrinhos, netos, a gente procura um postinho de saúde, a gente tem onde correr. Quando o animal está em sofrimento dentro de uma casa, não tem aonde correr, não tem aonde procurar. É por isso que eu e as outras defensoras dos animais, protetores dos animais, a gente faz o que a gente pode, o que a gente não pode, a gente se endivida, a gente faz apelo na internet, que muitos criticam, muitos me bloqueiam, amigos meus não suportam ver os meus apelos. Com os apelos dramáticos que eu faço na internet para ajudar os animais, ajudar as famílias, ainda é difícil conseguir ajuda. Eu tenho uma conta que é interminável no hospital veterinário, em outros veterinários, as minhas colegas devem também. A gente faz bazar, a gente faz rifa, isso é infinito, isso não tem fim. E não vai ter fim, eu tenho consciência disso. Isso está no Brasil inteiro, não só em Caconde. Porém, na nossa cidade, a gente tem uma cidade pequena, 20 mil habitantes, a gente tem condição, sim, de deixar essa cidade mais humana. Não é só pensar no turismo como uma cidade bonita, que eu penso uma cidade mais verde, com mais árvores nas ruas, a nossa cidade merece isso, mas os animais são vida. Vocês já pararam para pensar como que a gente vai ter um turismo, turistas chegando na nossa cidade para aproveitar os pontos turísticos, o comércio maravilhoso, se um cachorro ali da rodoviária pode ser atropelado no meio da rua e ficar agonizando, sangrando no meio da rua. E quando acontece isso, quem que a gente recorre? Eles ligam para mim, ligam para as outras protetoras e defensoras, a gente está atolada. Esse final de semana, eu estou extremamente nervosa, estou passando problemas de saúde, peço a Deus que eu não desista desse cargo, que é uma esperança que eu tenho para ajudar os animais, é esse cargo que eu estou hoje, que eu agradeço a Deus. E as pessoas confiaram, me colocaram aqui. Esse final de semana, morreram alguns animais porque eu não consegui prestar socorro, porque eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar. Quando eu peço socorro, eu consigo poucas ajudas, até consigo. Depois que eu parei o caso, a conta está parada. Eu não consigo ajuda, nem R$1. Quando eu peço R$1, são pouquíssimas pessoas que me ajudam a ajudar os animais negligenciados. Então, só para entenderem, hoje, se atropelarem um cachorro ali na rua, ninguém vai ajudar esse cachorro. Quem vai ajudar? Eu, as outras protetoras. Vamos atrás de endividar mais, ficar apelando. Isso o poder público tinha que fazer. A gente precisa de uma assistência veterinária. Nós conseguimos, em 2022, o PET Container, que eu estou falando aqui já há algum tempo. Fiz uma indicação pedindo providências para tornar isso mais rápido, né, para poder trazer mais rápido. Fiz um requerimento, também pedindo esclarecimento de como estava a situação. Recebi uma resposta do diretor do meio ambiente. Enfim, eu espero que a gente consiga. Tá? Eu estou indo atrás, vou aonde for, vou em São Paulo, vou em Brasília, não fui ainda, vou aonde for necessário para buscar informação do que vai ser preciso para ter isso aqui. Nós fomos contemplados, a nossa cidade foi contemplada com isso. Eu espero que a gente aproveite essa oportunidade. Se a gente não aproveitar, tá, como administração,
essa oportunidade, eu vou deixar tudo esclarecido, o porquê que não foi feito, porquê que não foi aproveitada essa oportunidade. Porque a gente precisa, nossa cidade é carente, a nossa cidade precisa disso. Não adianta reclamarem do cachorro na rua que está mordendo, derrubando moto, derrubando lixo, né, que está causando transtorno para as pessoas, porque eu recebo essa queixa constante das escolas. Beth, o cachorro está aqui, está mordendo. O Cristiano mandou para mim um cachorro lá na escola, no Patrícia, aqui, Beth, filmando o cachorro com o rabo machucado. Quer dizer, ele está incomodando, mas o cachorro está em sofrimento. As crianças que têm contato com o animal, não é só o problema de contaminar uma criança com carrapato, com verme, é o sofrimento da criança ver um animal num estado desse. Isso é saúde pública, isso é bem-estar social. É chocante uma criança ter contato com um animal agonizando, com sarna, com qualquer problema. Então, é saúde pública. A gente precisa ter cuidado com os animais da cidade. Como que a gente quer ter uma cidade turística? Falo isso diretamente para o nosso querido prefeito, que está preocupado com o turismo da cidade. Parabenizo ele pelo empenho. Só que eu preciso que ele entenda, assim como eu sempre falei com ele, ele se diz solidário pelos animais. Eu preciso que ele tenha essa consciência. Eu conto com os meus nobres colegas aqui. A causa animal é importante. A causa animal faz parte de todos os problemas. Está tudo encarrilhado. Não adianta ter cidade com boa saúde, com turismo, com um monte de coisa andando para frente, e os animais largados. Isso é ridículo para a nossa cidade. Nossa cidade é pequena, ela pode ser cuidada, e os animais têm que fazer parte disso. Tá? Os animais são membros da família, e os animais estão na cidade, no centro, causando transtorno para todos nós. Tá? Quem não tem a sensibilidade da compaixão com os animais, tenha pelo menos a consciência que eles estão causando transtorno na cidade, como querem ter uma cidade maravilhosa, ignorando. E a gente não pode eliminar os animais. Quando as pessoas perguntam, Beth, o cachorro está lá na roça, avançando, está fazendo isso. A gente pode eliminar? Eliminar os animais? Não pode, são vidas, e eles têm direitos, tem lei que protege os animais. Então, a gente tem que ser, sim, a gente é ser humano, a gente tem inteligência, a gente tem sensibilidade, não é simplesmente eliminar um animal, não existe isso. Então, eu peço encarecidamente para todos vocês, para quem está assistindo aqui, quem está vendo em casa, meus colegas vereadores, a administração num todo. Hoje, conversei com o Luciano Feliciano, que é um novo membro da administração, tenho total confiança que eu posso contar com ele para ajudar também nessa situação. Expus alguns problemas para ele, estou contando com ele também. Parabéns, Luciano, muito obrigada também pela sua dedicação. Ele é competente, um rapaz inteligente, dedicado. E eu tenho certeza que junto, a gente pode conseguir. Mas eu preciso hoje da administração num todo para a gente poder conseguir, porque sozinho a gente não faz nada. Eu sozinha não consigo nada. E essa causa, apesar de parecer pequena, ela é grande. E ela precisa da ajuda de todos nós. Tá? Só terminando, esse final de semana também, filhotes na lixeira do bairro São João, filhotes na lixeira, na estrada do bairro Santa Quitéria, resgataram os filhotes. Para onde a gente leva isso? Tem que ficar mendigando na internet lugar para você abrigar. Precisaria, eu já falei isso, um abrigo temporário, limitado, somente para abrigar e prepará-los para adoção. Só isso. A gente consegue doar. Mas, como eles estão com verme, estão com bicheira, a gente não consegue. Então, precisa de um local para abrigar, cuidar esse pet container e ajudar imensamente nessa situação. É uma coisa simples de fazer. Basta a pessoa, basta os responsáveis da administração, a gente ter essa sensibilidade que a gente precisa resolver a causa animal na nossa cidade. Não por compaixão só dos animais, porque quem não tem amor no coração, quem não sofre a dor deles, tá? Que tem muita gente que é indiferente, tá? A gente não coloca amor onde não tem. Mas que seja, então, por responsabilidade à nossa cidade, por vergonha. A gente está em 2025, a gente precisa cuidar dos animais da cidade. É isso, gente. Muito obrigada, me perdoe, tá? Me estender, eu precisava falar. Boa noite a todos. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos, nobre colega vereador. Boa noite ao pessoal que nos assiste de casa, ao pessoal aqui presente. Hoje quero falar da saúde, planejamento da saúde. Dando resultado, mais saúde para Caconde. A partir do mês que vem, a saúde de Caconde dá mais um passo importante no fortalecimento da atenção primária, da qualidade do atendimento para toda a população, atendendo às demandas da comunidade, aos compromissos da gestão, com uma saúde pública cada vez mais acessível e eficiente. A Secretaria Municipal
de Saúde anuncia importante reforço na equipe. Médico obstetra, ampliando os cuidados na saúde da mulher e no acompanhamento de pré-natal. Médico com 40 horas semanais na UBS do bairro São José, onde era tão sonhada. Chegou o momento agora. E médico também urologista, oferecendo atendimento especializado na saúde do homem e nas questões urológicas da população. Isso é uma conquista através do nosso secretário de Saúde, e eu venho aqui agradecer pela luta que ele tanto teve nesses 6 meses de administração. Parabéns, viu, Juliano? Obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público presente. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje é a última sessão do primeiro semestre, né? E, como eu já fui vereador numa gestão de 2017 a 2020, eu comparo esses 6 meses da minha gestão muito melhor do que a outra. A questão da experiência, dos contatos, do conhecimento. Eu não tenho os números aqui para fechar o primeiro semestre, porque a semana passada foi curta em termos assim, que teve uma comitiva de Caconde, né, a Brasília. Foi eu, né, o vereador Totti Contador, o nosso colega vereador Franco de Assis, o nosso colega vereador Daniel Cabeleireiro, o vice-prefeito José Miranda. E na sexta-feira minha esposa fez uma cirurgia, e hoje, no meu trabalho, eu estava prestando conta dos partidos. Então, foi uns dias aí corrido, e eu queria trazer números. Porque não só eu, essa Câmara, né, todos nós que vereadores trabalhamos muito esse primeiro semestre. E vamos trabalhar, né, o segundo semestre desse ano e mais 3 anos para frente, pode ter certeza. A nossa viagem a Brasília foi muito produtiva. Tivemos no gabinete da deputada federal Renata Abreu, do deputado federal o Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal o Rodrigo Gambale. Fomos bem recebidos, né? Fizemos solicitações de emendas parlamentares para vários setores da prefeitura. Não é um segmento só. Caconde é o município, temos o distrito Barrana, temos a zona rural, e a prefeitura tem vários departamentos. Pedimos, bem dizer, para todos. Tivemos também no Ministério da Saúde, no FNDE, fizemos as reivindicações para Caconde, fomos muito bem atendidos. Então, vou aproveitar o recesso de julho, vou aprofundar esses números, e, com certeza, na primeira sessão do segundo semestre, daremos boas notícias. Muito obrigado. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Perdão. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público presente que nos prestigia, nos honra. É um motivo de muita satisfação tê-los todos aqui conosco. Muito boa noite também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, eu gostaria de fazer minhas as palavras do nobre vereador Totti. Realmente, ele foi muito feliz nas colocações, então não tenho nada mais a acrescentar, exatamente porque ele falou o que precisava ser dito, né? Muito obrigado. Quero agradecer também o nobre vereador Daniel, que nos acompanhou, né?
O vereador Totti foi muito importante também, até pela experiência política que ele tem. Eu costumo ressaltar isso, porque a humildade é a chave mestra de todas as virtudes. Já por outras vezes afirmei que é preciso que estejamos sempre vestidos da túnica da humildade, e assim nós aprenderemos sempre, porque ninguém se faz maior, mais preparado, sem ouvir aqueles que sabem muito mais. Queria também exaltar a fala da nobre vereadora Beth, porque a causa animal é uma causa de todos nós. São Francisco de Assis nos ensinava a amar aos homens, amando também aos animais. Então, tenha certeza que é uma causa sua, é uma causa de todos nós, é uma causa de Caconde. Queria aproveitar o ensejo para lembrar mais uma vez, eu acho que eu já comentei isso em alguma outra sessão, que tudo está interligado e que a destruição da natureza acarreta a extinção da própria raça humana se nós não tivermos o cuidado de protegermos o meio ambiente. Protegê-lo é nos proteger. Já dizia há muito tempo o chefe Seattle, um grande índio norte-americano, um verdadeiro filósofo da raça dos pele vermelhas, que tudo está interligado. O homem não tece a teia da vida, é antes um de seus fios. E o que quer que faça a teia, faz a si mesmo. Portanto, insultar a natureza, dizia ele, é ofender o Criador. E Benjamin Franklin, certa feita, pensando na importância, né, dos campos, ele disse: se os campos forem preservados, as cidades não morrerão. Mas se os campos morrerem, as cidades não prevalecerão. E cumpre a cada um de nós, munícipes, fazer a nossa parte, começando pela preocupação com o meio ambiente. Não importa se nós somos homens aqui da cidade ou se nós somos homens do campo. Aliás, é preciso ressaltar que o homem do campo, desde que nós conhecemos a história da humanidade, ele sempre esteve na base principal, porque é de lá que vem o alimento para as nossas mesas. Então, todo o respeito, toda a reverência, todo o carinho, todo o aplauso ao homem do campo, desde o pequeno ao mais alto dos homens que conseguiram fazer história no campo. E aproveitando que o nobre vereador Daniel Feliciano, se ele me permite, ele acabou de fazer uma indicação importante aqui, que é a número 200 dele, e ele fala que os graves ocorrências, né, de incêndios nos anos anteriores são realmente uma preocupação, porque causam prejuízos significativos, né, vereador? Está aqui, aos agricultores, ao meio ambiente, à população em geral. Então, estamos aqui hoje recebendo com muita satisfação todos vocês, e há também a presença do Luciano Feliciano, que recentemente assumiu uma pasta muito importante da nossa prefeitura. Que Deus o abençoe nesta tarefa que você abraça. Sei que não é nada fácil, mas quando se tem vontade política, se tem os pés no chão e o coração em Deus, tudo vai. Ele acabou nos brindando com algumas informações importantes e também um apelo à nossa comunidade. Esse apelo será levado também através, não somente das mídias sociais, mas da Rádio Cultura. Eu sugeri ao Luciano que fale com a Beth, que é locutora lá na Rádio Cultura, para que isso também seja levado aos ouvintes dela, ao programa do Zé Aparecido e tantos outros programas importantes de grande audiência. A Rádio Aurora também está aqui, o nobre vereador Totti se disponibilizando, né, porque ele é diretor-presidente da emissora, né, fundador da associação,
que também tem uma relevância importante, né, no município, quanto à divulgação de campanhas como essa. Então, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Caconde, ela alerta a nossa população, a população do campo, a população da cidade, a população do distrito de Barranha, a respeito dos riscos, né, que são intensificados agora nesse período de estiagem. Então, as queimadas neste período, elas acabam aceleradas. E essa é uma preocupação realmente muito grande. No ano passado, a situação foi crítica, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe, e, em função das temperaturas elevadas, os baixos índices de umidade do ar e outros fatores, né, que levaram a muitos focos de incêndio e, além da destruição da vegetação, muitas mortes de animais. Então, a flora e a fauna ficaram muito prejudicadas. E nós precisamos fazer a nossa parte. Então, aconselha o Luciano Feliciano que tenhamos a consciência de colaborarmos, né, no sentido de evitarmos que focos de incêndio ocorram por conta, muitas vezes, de uma bituca de cigarro que é lançada através da janela de um veículo em movimento, causando realmente incêndios que tomam proporções que acabam afetando todo o meio ambiente. Então, esse é um exemplo, né? E uma outra questão também é com relação ao depósito irregular de lixo, de entulho em terrenos baldios, às margens de vias públicas, isso tudo contribui para a proliferação de focos de incêndio. Esse descarte tem que ser feito adequadamente. Então, a gente precisa ter essa consciência e agir com consciência, porque não basta apenas falar, é preciso agir. Com relação à limpeza de terrenos baldios, muita gente limpa os seus terrenos, aliás, isso é muito bom, né, que limpem os seus terrenos. Entretanto, há aqueles que fazem uso do fogo, acabam queimando, né, os vegetais que ele retira do seu terreno, na tentativa de deixar o terreno ainda muito mais bonito. Mas aí ele vai incorrer no outro problema, né, porque é melhor fazer a roçagem mecânica, ou então a capina natural, com a enxada, e deixar o mato se desintegrar ali mesmo. Inclusive, ele vai fornecer elementos importantes para a grande mãe natureza, até para uma plantação de um jardim, né, alguma coisa assim, verduras, né, e por aí vai. Para finalizar, a propagação dos incêndios é agravada, né, durante a estiagem, como nós falamos, e na zona rural também ocorrem práticas que levam a queimadas para a renovação de pastagens, ou então da lenha proveniente de podas do café, e isso causa também grandes transtornos, né? É preciso colaborar, procurar evitar esse tipo de queimada, né? E ainda há uma orientação aqui que é importante, que é a da realização e manutenção dos chamados aceiros, que são aquelas faixas de terras, né, desprovidas de vegetação, e geralmente localizadas próximas às cercas e no entorno das lavouras. É uma medida que é encarada como um investimento na proteção das propriedades rurais e é fundamental para conter o avanço do fogo, caso haja, né, a ocorrência. A prevenção de incêndios e queimadas é vital, então, para a preservação das lavouras e também para evitar prejuízos econômicos e ambientais, e bem como minimizar impactos à saúde pública, porque até mesmo na cidade nós vemos muita gente queimando, né, lixo nos seus quintais, e crianças, principalmente crianças e idosos, acabam muitas vezes com problemas respiratórios bastante sérios. E já há aquelas que têm problemas respiratórios e que ficam realmente agravados. Então, é uma maneira, né, inteligente de colaborar com o meio ambiente,
mas também é uma maneira solidária de enxergar o outro como irmão. Por fim, de acordo com o Decreto Federal 12.189 de 2024, que alterou o Decreto 6.514 de 22 de junho de 2008, é proibido em todo o território nacional o uso de fogo, salvo em situações excepcionais previamente autorizadas pelos órgãos competentes. O decreto estabelece sanções administrativas severas para quem descumprir as normas. O artigo 58, o uso do fogo em áreas agropastoris sem autorização, a multa é de R$ 3.000 por hectare ou por fração. E também o ato de provocar incêndio em floresta ou vegetação nativa, a multa é de R$ 10.000 por hectare ou fração. E a omissão, né, na adoção de medidas preventivas contra incêndios em imóvel rural, a multa é de R$ 5.000 e pode chegar a R$ 10.000. E vale lembrar ainda, que provocar incêndio em floresta cultivada, a multa é de R$ 5.000. Então, finalizando aqui, o artigo 160, ele especifica que a aplicação dessas multas pode dobrar. Então, é melhor a gente agir com cautela, com cuidado e com solidariedade humana em todos os sentidos. Finalizando, um recadinho aqui do Luciano, né? A Defesa Civil reforça que prevenir é sempre o melhor caminho. Então, todos contamos, nós aqui, os vereadores, o Poder Executivo e também as comunidades ligadas à preservação do meio ambiente, que haja realmente uma colaboração da população nesse sentido. E, em caso de foco de incêndio, é só acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil Municipal. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Presidente, peço a palavra, eu falei bastante, mas Rápido. vou tentar falar rápido. Eu acabei falando bastante. Só queria parabenizar, né, o Totti pelas palavras, pelo compromisso que ele assumiu, pela luta, batalha que ele tem feito pela cidade. Parabéns, Totti, muito orgulhosa de você. Frank, obrigada também por ter, né, compreendido a minha fala sobre a causa animal. Daniel, por essa indicação maravilhosa, né, que realmente a queimada é uma preocupação intensa de muitos anos que a gente tem tido. Ao Luciano Feliciano também, que assumiu a pasta, né, do planejamento, por essa iniciativa também maravilhosa, e pode contar comigo, né, que eu estou na Rádio Cultura à disposição. Meu programa é longo, eu pego a parte da manhã, a parte da tarde, estou à disposição. Já tenho feito essa conscientização há anos, inclusive. Estou divulgando uma campanha também da Defesa Civil, quanto em relação ao fogo. Queria lembrar que, além de todas essas questões que o Frank frisou agora, que a queimada provocada tanto na zona rural quanto na cidade, ela prejudica a fauna, a flora, a saúde pública, né, que é uma questão, principalmente nesse tempo seco, as pessoas acabam indo mais para atendimento. O Guilherme sabe disso também, o Guilherme, que está aqui, diretor da saúde, acaba sobrecarregando o atendimento de saúde, né? E a outra questão também, fogos de artifício, que acaba entrando nessa questão, os fogos de artifício também, quando eles, dependendo do lugar que ele que solta esses fogos de artifício, ele pode virar uma queimada. E muitas pessoas não pensam, mas quando ocorre uma queimada na cidade, por exemplo, a gente recorre ao que os bombeiros não vêm, a gente recorre para o caminhão-pipa, setor lá de obras. O caminhão-pipa vai pegar o quê? Água potável, que só pode água potável naquele caminhão. E aí, água potável que pode servir uma casa, uma família que ficou sem água por algum problema, vai gastar essa água potável para eliminar uma queimada que pode ter sido causada propositadamente. Então, peço aqui também para todos, vou fortalecer ainda mais essa campanha do Luciano Feliciano pela Prefeitura, e qualquer outra da Prefeitura pode estar contando com a gente da Rádio Cultura, mas falo para todos aqui, consciência, não é para fazer queimada, além de ser proibido, né, que é crime hoje você provocar queimada no quintal de casa,
realmente não é para fazer queimada, é crime provocar, queimar folhagem, jardim, até porque as folhas podem ser o adubo para a terra, é uma ignorância fazer isso. E você está prejudicando a saúde dos seus vizinhos, principalmente agora, nesse tempo. Consciência. Obrigada. Senhores vereadores, ao público aqui presente, hoje, nossa última sessão do semestre, e eu aproveito a oportunidade para parabenizar todos os vereadores pelo empenho, pela dedicação que todos têm feito em benefício de Caconde. Como disse o próprio vereador Totti, e eu também já passei por outras legislaturas, nenhuma Câmara fez, até hoje, que nós fizemos, em apenas 5 meses de mandato. Então, foi um trabalho assim digno, que a cidade merece, o município merece, um trabalho árduo junto aos deputados, em visitas aos deputados estaduais, em Brasília aos deputados federais, e conseguimos, graças a Deus, muito recurso para Caconde. Aproveito também para agradecer a administração passada do João Felipe, que conseguiu também as 2 UBS para Caconde. E nós estivemos também em Brasília, junto ao deputado Baleia Rossi, eu, o vereador Edson, vereador Danilo, vereador Paulo Cotrim, na solicitação para que ele se empenhasse na liberação dos recursos, tendo em vista a administração passada do João Felipe ter conseguido, faltava o recurso. E o deputado se prontificou, e já está aí nos cofres da Prefeitura de Caconde, R$ 4 milhões. Então, valeu a pena essa viagem, valeu a pena esse empenho de todos nós, vereadores, e ainda temos muito recurso para conseguir para Caconde, e ajudar todos vocês. Agradeço aqui a presença de todos vocês aqui, ao secretário Luciano, né, o Gilierme, a gente já conhece, o outro funcionário ali da prefeitura, Roberto, né, que eu esqueço o nome dele. Isso é muito importante para nós. Aproveito também para dizer a vocês que aportou nessa Câmara Municipal o tão sonhado plano de carreira, né? E agora vamos dar andamento. São vários projetos, né? Às vezes a gente fala, o plano de carreira é um projeto só, né? Mas não é, ele é desdobrado em vários projetos que, com certeza, as comissões vão analisar, nós também, todos os vereadores, vamos analisar, e depois, sim, fazer audiência pública para que a gente possa se inteirar mais com vocês também, saber o que é bom, né, para que seja aprovado esse plano de carreira. Lembrando também a todos vocês que dia 1º, né, do 7, né, amanhã, conferência, né, da saúde e da assistência social, que será ali no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli. Quanto às indicações, eu fiz 2 indicações hoje, que é solicitando às creches municipais aí, lençóis, travesseiros, que as creches municipais estão precisando com urgência, né? Espero e peço também à diretora da educação para que reveja e solicite ao departamento competente da prefeitura na aquisição desses travesseiros e lençóis que as creches municipais estão precisando. E na creche Maria Nair está precisando também com urgência de uma TV. Então, coisas assim que não são caras, né? Os alunos, as crianças estão assistindo através do notebook da professora as aulas, as histórias, né? Então, eu acho que a diretora da educação também reveja com bons olhos as nossas creches municipais, tanto aqui de Caconde como de Barrânia. A outra indicação que eu fiz é mais ao Departamento de Saúde. O que acontece sempre aqui em Caconde, que a gente está vendo, são acidentes graves. E
as pessoas, né, os pacientes ficam aqui no hospital na espera de vagas, até que consigam uma vaga. Às vezes fica aí 2, 3 dias, uma semana esperando uma vaga para que seja feita uma cirurgia, para que seja feito um atendimento. Então, o que eu estou solicitando é um fundo de emergência ao Departamento de Saúde, exclusivo para isso. Aí, às vezes, o Departamento de Finanças, não, nós não temos dinheiro. Pois então, eu já arrumei o dinheiro. Devolvi R$120 mil da Câmara Municipal à Prefeitura e que seja destinado exclusivo à saúde. Eu acho que não custa o prefeito ver com bons olhos e aproveitar o diretor da saúde aqui para que evite essas falhas, né, que a gente sabe que o SUS é demorado, a gente sabe que é difícil conseguir uma vaga, e aí a pessoa fica aí com traumatismo, né, seja uma quebradura, aguardando uma vaga, e a pessoa sofrendo, e as famílias também na espera de uma solução mais rápida possível. Então, esse fundo de emergência seria destinado exclusivo para isso. Aconteceu um acidente grave? Não, a prefeitura não custa pagar a consulta, pagar o atendimento, que não vai ficar tão caro, e também não é sempre, graças a Deus, que acontece isso também. Então, é raro, mas sempre está acontecendo acidentes, e a gente está vendo aí as pessoas sofrendo aqui no hospital, aguardando uma vaga para que seja transferido, para que seja atendido o mais rápido possível, né? E é lógico, todo mundo sabe, todos vocês sabem, ficando aqui no hospital pode contrair aí uma bactéria, pode ter uma infecção e, é lógico, levar até a óbito. Não houve tempo suficiente para a transferência desse paciente. Então, é assim, mais um lado humano, que o prefeito também veja com bons olhos nesse atendimento, que é muito importante para nosso município e para toda a população, e até mesmo nós. Então, devolvi o mês passado R$70 mil da Câmara Municipal para a Prefeitura. Amanhã está sendo devolvido mais 50 mil. Então, o que eu peço ao prefeito é que crie esse fundo, juntamente com o diretor da Saúde, Julierme, esse fundo de emergência municipal, exclusivo para o atendimento em caso de acidentes graves, na espera de uma transferência. Se conseguir a transferência rápido, vamos dizer assim, que bom. Mas se não conseguir, não vamos deixar essas pessoas sofrendo e as famílias também. Quanto ao que a Beth falou, lógico, a gente está aí pronto também para ajudá-la, e eu acho que o que deveria ser criado também aqui, um centro de atendimento a esses animais, né, que a gente sabe também o que acontece, as pessoas, né, atropelam, e aí não tem também um centro de atendimento. Eu acho que a prefeitura tem aí veterinário, pode encontrar uma solução da melhor maneira possível. De que maneira que a gente pode fazer para atender nesses casos, né? Então, eu acho que falta, assim, um bom entendimento entre a prefeitura, a população também tem certeza de que saberá contribuir. Então, falta, assim, mais empenho na causa animal, sim. Não adianta, como a Beth disse, né, lógico, a gente sonha com o turismo, né, que dê tudo certo, mas é preciso também olhar, como eu sempre falo, com bons olhos a esses animais também, que a gente não pode deixar perecer. Sábado também tivemos aí esse encontro aqui, que foi muito importante, sobre o turismo aqui no cinema, né, no Espaço Ranieri Mazzilli, onde o secretário esteve presente. Foi muito bom, foi gratificante. E tive também a oportunidade de conversar com a deputada que esteve presente e vai apresentar também na Assembleia Legislativa Caconde, a capital do café. Então, será um passo aí importante para Caconde, importante para o nosso município, tendo em vista que Caconde já é o maior produtor aí do estado de São Paulo, com cafés de primeira qualidade.
Então, isso começa o turismo a criar nova cara, né? Então, que a gente está aí também para ajudar o prefeito no que for possível, né? Aliás, aproveito também para parabenizar o prefeito José Afonso, toda a sua equipe, né, que vem trabalhando aí arduamente também. A gente sabe que é difícil. Ao vice-prefeito Zé Miranda, que tem se empenhado muito também na conquista de recursos para a nossa cidade. A todos vocês, vereadores, aqui, eu parabenizo e sempre estarei junto aí de vocês para que a gente faça realmente desta Câmara Municipal, desta legislatura, uma legislatura que ficará sempre lembrada na memória de todos. Quero aproveitar a oportunidade e falar para vocês, diante de tudo que está acontecendo, no mundo todo também, né, e da fala de todos vocês, parece até que foi uma coincidência, mas hoje, aliás, no dia 30 de junho de 1985, eu recebi uma mensagem, e eu guardei durante esses 40 anos, está fazendo hoje, né? E sempre nessa mesma data, dia 30, de ano em ano, eu leio essa mensagem. E hoje, vendo, eu falei, puxa vida, última sessão, eu preciso passar para todos vocês, né? Ao pessoal de casa que estão assistindo, que prestem bem atenção. Todos vocês, todos nós conhecemos o Pai Nosso, que é uma oração que todos nós fazemos no dia a dia. Mas essa é diferente. Então, eu vou ler para vocês, e ela é assim, não posso dizer. Não posso dizer, Pai Nosso, se não vejo todos os homens como irmãos meus. Não posso dizer que estais no céu, se o que me preocupa são meus bens na terra. Não posso dizer, santificado seja o vosso nome, se a minha vida é uma imagem falsa de Cristo. Não posso dizer, venha a nós o vosso reino, se não deixo o amor de Cristo nascer em mim. Não posso dizer, seja feita a vossa vontade, se divinizo as minhas vontades, se o que me importa é o que eu quero. Não posso dizer assim na terra como no céu, se os meus atos não me permitem entrar no reino de Deus. Não posso dizer o pão nosso de cada dia nos dais hoje, se não sou capaz de repartir meu pão com os necessitados. Não posso dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se a minha vida é permanente ofensa à justiça e à caridade. Não posso dizer, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, se fecho os olhos, a mão estendida, os ouvidos ao pedido, se fujo das minhas responsabilidades na construção de um mundo melhor. Não posso dizer amém, porque minto se não aceito tudo isso. Uma boa noite a todos pessoal de casa, a todos vocês aqui presentes. Boa noite a todos os vereadores, ao secretário, ao nosso diretor da secretaria, que tanto tem nos ajudado. Então, que esta, não vou dizer assim uma oração, mas uma mensagem recebida há 40 anos atrás, que sirva de exemplo, que sirva de aprendizado, de reconciliação e de rever as nossas vidas e cada vez mais a gente procurar errar menos e acertar mais. Desejo a todos vocês uma boa noite, pessoal de casa, uma boa noite, e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos.